A gente vai falar sobre o livro Quincas Borba. Ele é um livro de 1891 e é do período do realismo. O período do realismo, ele vai retratar a realidade da sociedade, vai abordar uma crítica à sociedade da época, e o livro foi escrito por Machado de Assis. Vão ter 4 tendências científico-filosóficas. A primeira é o positivismo de Comte, que ele acreditava que somente o conhecimento científico era verdadeiro. O segundo é o determinismo de Taine, que ele acreditava que os acontecimentos eram condicionados às leis naturais. Depois, o socialismo de Karl Marx, que ele queria acabar com a luta entre as classes sociais. E o último, que era o evolucionismo de Darwin, que era nada se cria, tudo se transforma. Bom, agora quase começando o assunto, o contexto do livro, eu vou falar um pouco sobre as características, a Duda vai continuar e depois a gente vai finalmente para o assunto. A primeira é sobre o foco narrativo, que é em terceira pessoa onisciente. A linguagem é um padrão culto. E o tempo onde vai acontecer todo o desenrolar da história é em Barbacena, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O protagonista vai ser Rubião, que ele era um professor, enfermeiro e o herdeiro. E por último, depois a vida continua, é o tempo histórico, do livro, que é a decadência do Segundo Reinado para a proclamação da República. Outras características abordadas no livro de Quincas Borba é o período em que se passa, que é o realismo, que está presente as características como crítica social, positivismo, determinismo, evolucionismo e o socialismo. Temos também como personagem uma visão muito pessimista e a ironia contida nas suas falas. Nesse livro também é importante falar que ele tem uma troca de diálogo com o leitor, que é para manter o leitor preso na narrativa. Temos também a metalinguagem utilizada, que ela serve para explicar a construção da narrativa. Temos a intertextualidade, que ela faz conexões com outros livros, como, por exemplo, a Bíblia, Camões e Shakespeare. E temos também os temas abordados, que é a visão realista das relações humanas, sociais. Temos também o jogo de interesses, temos como tema a traição, os ciúmes, a loucura também, que é abordada pelo personagem no final do livro. Temos a imoralidade e a desumanização do homem também abordada nesse livro. E também, nesse período, era muito presente a sátira, no período realista, então também está muito presente nesse livro. Vou começar agora a parte da análise sobre o Quincas Borba, que eu vou começar a falar sobre o começo da história dele, da análise, que começa dizendo que o Quincas, ele é um cara muito milionário, que ele tem muita grana e muita possibilidade de poder na cidade de Minas Gerais, em Barbacena. Aí o que acontece? Ele acaba, quando ele tá na cidade e tudo mais, ele acaba se apaixonando por Maria. Maria tem um irmão que é chamado Rubião, e o Rubião, vendo o desenvolvimento da Maria com o Quincas, ele acaba apoiando ela pela faixa monetária que o Quincas ele tem. Só que aí o que acontece? Ele é um professor e ele vê de ser meio capitalista vendo a influência que Quincas ele tem. Só que com isso, ocorrendo de diversas formas, a Maria ela acaba falecendo. E com essa morte, faz com que o Quincas ele fique muito doente. Ele acabou ficando muito doente. E o Rubião, vendo essa oportunidade que ele já tinha perdido pela sua irmã, ela ter morrido, e vendo não mais possibilidade de poder ganhar algum dinheiro, algum fator político, ele vira enfermeiro para ajudar o Quincas sobre a doença e tudo mais, e influenciar ele a tentar continuar vivo. Só que isso acaba não acontecendo e Quincas ele morre. Só que o Quincas ele acaba deixando um testamento para Rubião sobre que ele daria toda a sua herança, seria hereditário para ele, só que ele teria que cuidar do seu cachorro, que também se chama Quincas. E ele acaba ocorrendo isso, ele acaba obedecendo essa regra.
Só que aí ele acaba vendo esse fator monetário muito grande, ele acaba se mudando para o Rio de Janeiro. Aí ele resolve aproveitar das maravilhas do Rio de Janeiro e na Estação das Vassouras ele conhece o casal Cristiano Palha e Sofia. E aí ele recebe dois amigos para almoçar, o Carlos Maria, de 24 anos, e o Freitas, de 44 anos. Aí nesse jantar, na casa dos Palha, ele compara os olhos de Sofia com as estrelas. Ele vira sócio do jornal Atalaia e fica cogitado como deputado. Aí depois ele vira sócio do Palha e ele entra para um negócio de importação junto com o Palha. Sofia organiza um grupo chamado Alagoas, que com a função de arrecadar fundos. Isso mostra seu envolvimento em atividades sociais e talvez uma tentativa de ganhar respeito e influência na sociedade. Rubião, que é o personagem principal, acredita que Sofia tem um caso com Carlos Maria e isso sugere que Rubião está apaixonado por Sofia e é muito ciumento. Sua crença em um caso amoroso entre Sofia e Carlos Maria pode ser um fruto de uma insegurança e obsessão que tem pela Sofia. Embora Rubião não procure mais Sofia por conta disso, ele fica sabendo do aniversário dela e decide comprar um colar de diamantes como um presente. Esse gesto demonstra a continuidade de seus sentimentos por ela e seu desejo de agradá-la, mesmo à distância, mesmo mantendo a distância. Palha, que tem uma relação com Rubião, informa que precisa lidar com a sociedade. Isso pode ser ligado a problemas financeiros ou a tentativa de Palha de se distanciar de Rubião, à medida de que seu estado mental piorava cada vez mais. Rubião, ele começa a ter delírios, acreditando em reviver fatos ocorridos por Napoleão. E esse delírio de grandeza é uma característica de loucura e que ia se progredindo cada vez mais. Dona Fernanda e seu marido, Teófilo, preocupados com o estado mental de Rubião, sugerem que ele procure um médico. A resposta de Palha, ele diz que é uma grande amolação que o tratasse ela mesma. Indica uma certa indiferença e cansaço em relação à situação de Rubião. E então, Rubião ele é internado numa casa de saúde, marcando o agravamento da sua condição, e a reação de Quincas Borba é significativa. O cão sente muita falta de Rubião. E tem uma relação simbólica com ele. Sente falta do dono e fica muito triste. O Quincas Borba, que é o cão, aparece magro, abatido, mostrando sinais de tristeza e fraqueza, deterioração física. E ele para a porta da sala e não late nem ergue os olhos. E o que destaca ainda mais o seu estado melancólico no início é que ele chorava muito, mas agora nem isso faz, indicando uma resignação a um estado de depressão profunda. Essa sensação de obra é crucial para mostrar a decadência física e mental de Rubião. E o impacto emocional da situação do cachorro, que é o Quincas Borba, que pode ser visto como um reflexo do próprio Rubião. A tristeza do cão intensifica a tragédia da queda do Rubião também, sublinhando o efeito devastador da sua loucura, que não é sobre ele, mas também sobre aqueles que o cercam, mesmo que seja apenas um animal. É inaugurado o Palacete dos Palhas. No baile de inauguração, Sofia finalmente usa o colar que Rubião deu para ela. Doutora Fernanda recebe uma carta comunicando a fuga de Rubião. Rubião e o cão voltam para Barbacena, vagando pelas ruas e famintos. Rubião grita subindo a rua Tiradentes, ao vencedor as batatas. E é no meio de um deles que poucos dias depois morreu. Não morreu súdito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era ao menos um chapéu, um velho ou uma bacia onde os espectadores pausassem a ilusão. Quincas Borbas morre depois de tanta tristeza causada pela ausência de seu dono. Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Personagens: Quincas Borbas. Ele foi um filósofo, criador da teoria do humanitismo e estudou com Brás Cubas. Quincas Borba, o cão.
O Rubião era o amigo e enfermeiro de Quincas Borbas. Cristiano Palha, ele era o falso amigo de Rubião e ele era sócio de Rubião também. Sofia Palha era a mulher que sempre chamava a atenção de Quincas Borbas. Camacho, ele era advogado, político, dono do jornal e desejava eleger Rubião como deputado. O Teófilo era um deputado ambicioso e ele pretendia se tornar ministro. Ele é marido da doutora Fernanda. Carlos Maria, jovem vaidoso, snob e galanteador, ele desperta o interesse de Sofia. Freitas era o parasita que se aproveitava dos charutos e da hospitalidade de Rubião.